Na aula de geometria analítica, nós vamos fazer um resumo simplificado sobre vetores. Falaremos, então, primeiramente, a respeito das três principais características de vetores, que são direção, sentido e módulo. Mas o que seriam essas três características? Como é que eu posso definir a direção de um vetor? Direção é complicado de definir, então nós vamos dar exemplos de direção. Direção pode ser horizontal, pode ser vertical, e pode ser inclinada. Sentido é um pouco mais fácil de falar, mas para que você consiga entender melhor, vamos dizer da seguinte maneira: sentido é o caminho adotado sobre a direção. E o módulo nada mais é do que o tamanho do seu vetor. Então eu vou usar palavras sinônimas para módulo, né? Tamanho, comprimento. Podemos usar a palavra importada da física, intensidade. Podemos usar a palavra magnitude. E ainda uma palavra que será bastante usada é norma do vetor. A representação de vetor é por um segmento de reta orientado, como este aqui. Então, e para nomear vetores, nós podemos usar duas maneiras, ou através de letras minúsculas ou através de letras maiúsculas. Se for letra minúscula, uma única letra minúscula já é suficiente para a representação. Agora, se forem duas letras maiúsculas, você tem que levar em consideração o ponto de origem e o ponto de extremidade. Lembrando que a seta sempre está na extremidade. Então, se a origem for chamada de ponto A e a extremidade for chamada de ponto B, podemos usar a notação AB. E para efeito de cálculos, a conta a ser realizada é sempre extremidade menos origem. Quando dois vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, conforme esses desenhos que eu vou mostrar agora, então imagine este vetor, vou copiá-lo, e agora anote, esses dois vetores têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, ou seja, eles possuem as três características idênticas. Logo, eles serão chamados de vetores equipolentes. Então, a palavra equipolente significa equivalente, que para vetores significa vetores iguais. Ou seja, este desenho aqui ele é chamado de representante de um vetor, assim como este outro desenho. Então, quando eles trazem a mesma ideia de direção, sentido e módulo, trata-se a respeito da mesma entidade matemática.